A idade materna avançada é geralmente definida como 35 anos ou mais. É o que eu falei para vocês. Idade materna avançada, 35 anos ou mais. O que se acredita predispor as mães a enormes resultados adversos durante a gravidez. Um estudo realizado em 29 países revelou que a magnitude de gestantes com idade materna avançada é de 12,3% das gestantes que nós estamos atendendo. E esse é um padrão que tende a mudar de forma exponencial na próxima década, tendo em vista que nós estamos falando de mulheres que entram mais tarde no mercado de trabalho, adiaram a gestação por uma série de fatores, não somente sociais, mas também fatores econômicos, e nós vamos ter aí uma mudança no padrão de gestação prevista para a próxima década. Não é tão longe assim. Um estudo anterior, realizado nos Estados Unidos, mostrou que a idade média das mulheres no primeiro parto aumentou consistentemente nas últimas 4 décadas, com a taxa de natalidade para as mulheres entre 40 e 44 anos, mais do que dobrando entre 1990 e 2012. Portanto, agora nós estamos falando de um grupo de mulheres que está gestante após 35 anos e geralmente necessitando de intervenções para que essa gestação ocorra. E esses são dados uma das revistas mais importantes em ginecologia e obstetrícia, também publicado por um dos profissionais que mais estudam a respeito de idade materna e como a idade materna influencia a gestação, e esse é um dado mostrando exatamente a respeito da morbimortalidade. E ele começa o primeiro gráfico falando a respeito dos dados de nascidos vivos, então é o birth rates, os taxas de nascidos vivos mostrando exatamente essa mudança de padrão e aumentando, então, principalmente as mulheres entre 40 e 44 anos, saindo de uma média de 5% para mais de 10% das mulheres em 2012. Lembra que a gente tem que fazer uma avaliação epidemiológica, fazer coleta de dados, fazer avaliação, fazer estudo, então nós temos esse padrão em relação às mulheres. Um decréscimo das mulheres mais jovens, a gente está vendo aqui mulheres até 19 anos, e um aumento também de mulheres entre 35 e 39 anos, eles fazendo aqui um grupo que está saindo para quase 30%, 50%. Então, nós temos um grupo significativo de mulheres acima dos 35 anos e acima dos 40 anos engravidando, principalmente, obviamente, no século XXI. E esse é um trabalho que mostra o risco relativo dessas mulheres para complicações e para eventos adversos baseado exclusivamente na idade materna. Então, se compara as mulheres entre 35 e 44 anos e as mulheres acima de 45 anos. Mas para vocês terem ideia do quanto esses números são expressivos dentro do que nós vamos fazer no acompanhamento do pré-natal do século XXI, morte materna 2 vezes o risco aumentado, que é quase 10 vezes o aumento do risco para as mulheres acima dos 45 anos, transfusão sanguínea um aumento de 21%, aqui a gente tem um aumento de 2,46 vezes, infarto agudo no miocárdio, essas mulheres têm 4 vezes mais chances de ter doenças e alterações cardiovasculares durante a gestação e no puerpério. E nós temos quase 22 vezes mais em mulheres acima dos 45 anos. Será que o parto, será que o puerpério, ela tem que sair de dentro da sua sala? Será que ela tem que sair de dentro da sala de parto normal ou da cesárea e permanecer sem uma monitorização, ou sem uma avaliação, ou sem que a equipe de enfermagem tenha esse conhecimento para que possa observar sinais e sintomas de alterações cardiovasculares? É esse o ponto do pré-natal do século XXI. Se eu tenho um dado epidemiológico, você precisa trabalhar naquilo que você pratica com esse dado epidemiológico para você oferecer o melhor acompanhamento de pré-natal possível. Parada cardiovascular, a gente tem 2 vezes, 10 vezes, embolia pulmonar, aumento de 83%, 5 vezes mais, tromboembolismo venoso, 2 vezes, 4,38 vezes, e falência renal aguda, 86%, 6,38%. E, obviamente, essas mulheres têm mais chances de intervenções e complicações também durante o acompanhamento de pré-natal e o parto, aumentando a taxa de cesárea, então 62% entre mulheres entre 35 e 44 anos, quando comparados, obviamente, as mulheres com menos de 35 anos, e as mulheres com 2,5 vezes mais acima dos 45 anos.
diabetes gestacional 2,42 vezes, 3,5 vezes, hipertensão 11%, 2,17 vezes, parto prematuro 16%, 91%, restrição de crescimento, parece por acompanhamento, que aqui a gente tem aí um número que fica mais diferente nessa avaliação, e a gente tem um aumento de restrição de crescimento para as mulheres com idade mais avançada, morte neonatal e ruptura prematura de membranas também, com números que são significativos. Portanto, ao atendermos uma mulher que está gestante, a idade materna, eu não estou perguntando sobre o passado obstétrico, história familiar, intervenções, procedimentos, é único e exclusivo. Maria, tudo bom? Tudo bom, doutora Bruna? Tudo jóia. Maria, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim fazer acompanhamento de neonatal. Ah, que ótimo. Você tem 40 anos, Maria? Tenho 40 anos. O profissional que pratica pré-natal do século XXI, ao receber a informação de que Maria tem 40 anos, já tem que ter na cabeça dele um quebra-cabeça sendo montado, e a idade materna é fundamental para que a gente tenha esse quebra-cabeça sendo montado de forma correta. E a gente vai mais uma vez ver que a taxa de mortalidade materna, ela é muito maior, ela é significativamente, inclusive, maior. Para cada 100 mil nascidos vivos, a gente tem 38 mulheres que morrem acima dos 35 anos ou mais, e obviamente é uma taxa completamente diferente para essas mulheres que engravidam com menos de 35 anos. Então eu preciso entender quem é a Maria aos 40 anos de idade, grávida. Ela apresenta uma série de alterações que vêm junto com a idade materna avançada, que precisam ser avaliadas pelo profissional que pratica o pré-natal do século XXI.